Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Edson Rodrigues e você está no canal Viva em Cristo. É um prazer mais uma vez estar aqui gravando um vídeo para vocês, falando das 7 igrejas da Ásia Menor. Hoje é a vez de Esmirna. Então abra sua Bíblia no capítulo 2 de Apocalipse e vamos ler do versículo 8 ao 11. Diz assim a palavra do Senhor: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: Estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço as blasfêmias dos que se dizem judeu, mas não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Sejam fiéis até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Destacaremos algumas coisas importantes nesta carta. Mas antes, vamos falar aonde ficava a igreja de Esmirna. Esmirna era uma das cidades mais belas da Ásia Menor. Era considerada o ornamento, a coroa e a flor da Ásia. Esmirna tinha um monte Pagos, monte onde era repleto de belos templos, onde tinha o templo de Zimbele, Esculápio, Apolo, Afrodite. Era um lugar de realeza. A cidade de Esmirna era a cidade mais fiel a Roma. E Jesus chama os crentes daquela cidade a serem fiéis. E fiéis até a morte. Não fiéis até o dia da sua morte, mas fiéis até a morte. Se preciso, morrer em fidelidade a Cristo. É isso que Jesus chama os crentes daquela cidade a serem. E nós devemos aprender 3 lições importantes que eu quero destacar com esta pequena carta à igreja de Esmirna. A igreja de Esmirna só recebe elogios de Cristo e nenhuma censura. Vamos lá, destacaremos alguns pontos. Primeiro ponto importante é a tribulação. A ideia de tribulação é uma ideia de aperto, de sufoco. A igreja estava sendo espremida por um rolo compressor. Os irmãos lá de Esmirna estavam sendo forçados a adorar o imperador Tibérios, porque Éfeso e Esmirna disputavam para fazer o primeiro templo ao imperador. Esmirna ganha de Éfeso e faz um templo para adorar como Deus, o imperador. E os crentes estavam sendo forçados. Eles eram forçados a adorar o imperador como se fosse Deus. E Jesus chama a igreja a ser fiel até a morte. E se eles adorassem o imperador como se fosse um Deus, eles estavam sendo infiéis a Cristo. Por isso, a igreja começa a passar por uma grande tribulação por ser fiel a Cristo. No ano 155 depois de Cristo, o bispo Policarpo foi morto, queimado vivo na sua própria cidade, por se negar a adorar o imperador. A história conta que ele foi preso e o procônsul o levou para o estádio, e onde disse que se ele adorasse o imperador seria liberto. E ele, em resposta ao procônsul, disse: 86 anos eu tenho servido a Cristo e ele nunca me fez mal nenhum, só o bem. Como posso eu blasfemar contra o meu rei e salvador? O procônsul, depois de ameaçá-lo com feras, disse a Policarpo: irei eu
te queimar com fogo. Em resposta, Policarpo disse: tu me queimas com fogo, que queima por um tempo e depois logo se apaga. Mas tu és ignorantes quanto ao fogo vindouro, que está preparado para os maus. E continuou dizendo: por que demoras? Fazei logo o que queres. E assim Policarpo foi queimado em uma pira na sua própria cidade. Então os crentes daquela igreja estavam sendo perseguidos, colocado à prova para ser queimado, para ser morto. A segunda coisa que eu aprendo nesta carta é a pobreza. A pobreza dos crentes daquela cidade não adivinha do problema econômico daquela cidade. Não somente a isso, mas por ser fiel a Cristo, os seus bens estavam sendo confiscados por adorarem a Cristo, por ser fiéis a Cristo. A igreja de Esmirna era composta de escravos, e o povo mais pobre daquela cidade tinha ouvido o evangelho de Cristo. Mas Jesus, na sua palavra, diz: eu conheço a tua pobreza, eu sei a tua aflição, eu contemplo o teu sofrimento, eu estou vendo e estou com você. Jesus está com você, Jesus caminha com você, Jesus está vendo a sua situação. Mas aquilo que é pobre para o homem é rico para Deus. Jesus diz que bem-aventurados são os pobres. Tiago diz que Deus elege os pobres do mundo para serem ricos na fé. A palavra utilizada pelo apóstolo João é pocheia. Há duas palavras gregas, pocheia e penha. Penha, você é pobre, mas você tem o básico. Você consegue almoçar, talvez você consiga almoçar e jantar, mas você é pobre. Pocheia é você ser totalmente miserável. Leva a entender um mendigo agachado sem nada. É essa palavra que João usa aqui, é a mesma palavra que Jesus usa no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Às vezes somos pobres na terra, mas somos ricos no céu. Porque cremos num Deus poderoso, e por crermos tão fervorosamente nesse Rei, Senhor e Salvador, ajuntamos para nós tesouro no céu. É o conselho de Jesus para a sua igreja. A igreja de Esmirna era pobre aos olhos dos homens, mas era rica no céu. Jesus disse: eu conheço a tua pobreza. Jesus nos quer por aquilo que somos, não pelo que temos. A igreja de Esmirna era perseguida, era pobre aos olhos humanos. Ser perseguido e ser pobre é sinônimo de tristeza, de amargura. Mas eu e você sabemos que quanto mais somos perseguidos por amor a Cristo, mais felizes somos. Quanto mais pobres na terra somos, mais dedicamos a nossa lealdade a Jesus Cristo, pois não estamos apegados ao mundo material, e sim ao reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles estavam sendo acusados de desleais e de serem revolucionários por não adorarem o imperador. Mas Jesus diz: sedes fiéis até a morte. O Senhor Jesus conhece a sua aflição, conhece o seu trabalho árduo. O Senhor Jesus conhece a sua pobreza. O Senhor Jesus conhece quem você é. O Senhor Jesus conhece a sua igreja. Não adianta eu e você andarmos pelo verniz do emocionalismo. O Senhor Jesus conhece o meu e o seu coração. O Senhor Jesus sabe quando estamos sendo sinceros. O Senhor Jesus nos conhece, sabe quem somos. Na cidade de Esmirna tinha um esporte
onde aquelas pessoas disputavam uma coroa de louros. Jesus diz assim no versículo 10: não tenham medo do que alguns de vocês estão prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. E aqui vem o quarto ponto: prisão. Os crentes de Esmirna estavam enfrentando a prisão por amor de Cristo, mas Jesus estava aproveitando o plano de Satanás de perseguir a sua igreja para provar os crentes fiéis lá de Esmirna. Jesus diz que eles vão passar 10 dias na perseguição, na prisão, no cárcere. Eu quero dizer para você que está na prova, que está aprisionado por uma prisão invisível, que o Senhor Jesus pode lhe libertar, pode lhe arrancar. Jesus pode lhe tirar daí. Basta que você creia nele. Crer em Jesus Cristo é depender totalmente dele. O Senhor Jesus nos coloca na prova. Ele supervisiona a prova. Ele está conosco. A palavra do Senhor nos diz que Jesus é fiel. Ele não vai deixar você numa prova que você não possa suportar. Ele sabe o seu limite. Ele conhece a sua estrutura. Não tenha medo. Confie somente em Jesus Cristo, que Ele pode lhe arrancar daí. E ele termina o versículo 10 dizendo: seja fiel até a morte, e lhe darei a coroa da vida. O esporte dessa cidade oferecia uma coroa de louros, mas o Senhor Jesus diz: se você for fiel, eu lhe darei a coroa da vida. Receba a coroa da vida. Não perca tempo preocupado com coisas supérfluas, com coisas que vão se acabar, que vão terminar, com coisas que se desgastam com o tempo. A coroa da vida fala de vida eterna, fala de alegria. Os cristãos só permanecem fiéis à palavra de Deus se manter os olhos em Jesus Cristo. E a carta termina com o versículo 11 dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Você não vai sofrer a segunda morte se for fiel a Cristo Jesus. Você vai entrar na glória eterna. Estará contemplando a eternidade com o seu Senhor e Salvador. Somente tenha fé, creia em Jesus Cristo, porque a perseguição, a pobreza, a difamação e a prisão não vai lhe separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, dá o like, compartilha para os teus amigos, para que a palavra do Senhor seja propagada. E você que não é inscrito, se inscreva. Fique em paz e que o Senhor habite ricamente na sua casa, em nome de Jesus.